Olá, pessoal do segundo ano. A gente vai dar continuidade aos estudos de física por canais virtuais, pelos motivos que vocês já sabem. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de física, a gente entra agora nas frentes C1 e C2 do livro de vocês. A gente sai já viu um pouco da frente A, com eletricidade, um pouco de eletricidade, eletrostática. Viu um pouco da frente B com termometria, agora a gente vai para a frente C estudar um pouco de ótica, o que a gente chama de ótica geométrica. Então, vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Então, primeiro vamos definir o que é a óptica. A óptica ela é o ramo da física que vai estudar fenômenos relacionados à luz, certo? A luz, ou luz visível, como deveria ser chamada, é uma forma de energia radiante, tá bom? E a luz é o agente físico que atua nos nossos órgãos visuais e produz a sensação de visão. Então a gente enxerga o que enxerga e as cores que enxerga através da luz ou por causa da luz, tá bom? O que é energia radiante? Vamos definindo as coisas. Bom, é aquela que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas, talvez esse seja o termo novo aqui para vocês. Então, a energia radiante é uma onda eletromagnética e dentre as quais a gente pode destacar alguns exemplos que estão nas tecnologias que a gente usa no dia a dia e são bem comuns para a gente. Por exemplo, ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, o que permite o sinal de TV chegar é uma onda eletromagnética, micro-ondas do aparelho de micro-ondas é uma onda eletromagnética, os raios-x usados em hospitais e para outras finalidades são micro-ondas, os raios gamas, que são perigosos e tal, aqueles famosos, são ondas eletromagnéticas, os sinais de radares, raios infravermelhos, radiação ultravioleta e a luz visível, tá bom? A gente vai discretizar isso e ver como isso se separa no tal do espectro eletromagnético, que eu vou mostrar a seguir para vocês. Bom, aqui está o espectro eletromagnético, ele é essa faixa inteira de radiações. Aí tem uma característica, ó. As ondas eletromagnéticas elas têm uma velocidade constante, que a gente usa a letrinha C e chama de velocidade da luz no vácuo, mas toda onda eletromagnética tem essa velocidade no vácuo. Aqui eu coloquei de duas maneiras. Em km por hora, então 3 vezes 10 a quinta km por hora, ou usualmente como aparece em metros por segundo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa é a velocidade de qualquer onda eletromagnética. A gente chama de velocidade da luz, que é o que a gente é mais comum para a gente, né? Aqui no espectro eletromagnético, a única faixazinha que o olho humano percebe, isso também tem motivos de evolução, o nosso olho evoluiu para perceber essa quantidade de radiação. Então essa faixazinha foi ampliada aqui para a gente ter uma ideia. Então o olho humano ele percebe entre 400 e 700 nanômetros. Ele vai até uma região próxima do ultravioleta, do infravermelho e até uma região próxima do baixo ultravioleta, certo? O olho humano enxerga além disso? Não. Enxerga abaixo disso? Também não. Exemplo, alguns animais que são do mesmo planeta que a gente evoluíram de maneira diferente e por isso enxergam de maneira diferente. Uma serpente, por exemplo, ela consegue enxergar também na região do infravermelho, que seria pra a gente sente infravermelho como calor, certo? Outro animal que também tem sensibilidade a calor, que está na região do infravermelho, é a vaca. Por isso que ela vai para a estrada à noite. O asfalto aquece, então é perigoso o animal na pista à noite. Aqui para essa região a gente tem um exemplo da abelha, que percebe com o seu dispositivo de visão regiões no chamado ultravioleta, tá bom? Então vamos olhar mais um pouquinho do espectro. Para esse lado, para comprimento de onda é só você lembrar, é a distância entre duas cristas da onda, tá bom? Ou entre dois vales, entre duas regiões de baixo da onda. Então, o visível está entre 400 nanômetros, então você multiplica isso por 10 a menos 9, como a gente já viu em alguns casos. E aqui você tem outras radiações que o comprimento de onda vão aumentando. Por exemplo, a onda de rádio AM ela tem 100 metros, então significa que entre uma crista e outra você tem 100 metros de distância. Para esse outro lado, você tem radiações com comprimento de onda menor e frequência maior, certo? Quando você vai andando para essa região, essas radiações penetram mais nos tecidos, tipo, você tem radiação aqui que consegue penetrar até paredes, madeira, concreto e etc. O raio-x, por exemplo, ele consegue atravessar o tecido humano,
menos o osso, que é mais denso. Então, por isso que você pode usar o raio-x para tirar fotografia do osso, que é o que a gente chama de raio-x, né? E tem utilidades hospitalares. Então, esse é o espectro eletromagnético. Existe uma gama imensa de radiações, porém, a visível só essa regiãozinha que são as cores, e a mistura delas vai dar as cores que a gente enxerga e percebe no mundo. Ok? Vamos para frente. Existem dois tipos de ótica, a ótica geométrica, que é o que a gente vai estudar aqui, e a óptica física. Essa aqui a gente analisa um pouco mais no terceiro ano, quando a gente vai estudando física moderna. Essa aqui ela vai olhar para a luz como se fosse algo ondulatório. E aqui na ótica geométrica a gente vai tratar de raios, feixe de luz, tudo que a gente vai definir por agora. Então vamos iniciar o nosso estudo da ótica geométrica. Então, para estudar ótica geométrica, a gente precisa definir algumas coisas. Então, eu dividi aqui em 5 tópicos que são fundamentais e são conceitos básicos para a gente depois fazer algumas coisas com a física ótica, algumas contas e etc. Então, o primeiro tópico que a gente vai ver é o de definir um raio de luz, depois definir o que é um feixe de luz, definir o que é uma fonte de luz e as características, depois as dimensões de uma fonte de luz, que é importante também, depois os tipos de meios que a luz pode se propagar, esses raios de luz possam se propagar ou não. Que são meios, a saber, meios transparentes, translúcidos e opacos. Vamos lá. Então, o que é um raio de luz? Um raio de luz são linhas orientadas que vão representar graficamente, como está aqui no desenho, a direção e o sentido de propagação da luz, certo? Eu vou geralmente desenhar a fonte, pode ser uma vela, pode ser uma lanterna, uma lâmpada, como é esse caso, e desenhar uma setinha saindo. Nesse caso a gente tem uma luz que está acesa e tem, na nossa representação gráfica, a direção e o sentido dos raios de luz. Okay? Então a gente vai representar com a setinha. Com a setinha é muito simples e bem intuitivo. Segundo caso, o que é um feixe de luz? Se a gente tomar uma pequena porção da luz que sai de uma lâmpada, a luz, na realidade, ela sai de forma esférica, assim, em todas as direções, e como se tivesse uma densidade. Então, o que vai ser um feixe de luz? É eu tomar uma regiãozinha, por exemplo, entre essas linhas pontilhadas, e isso aqui eu vou chamar de feixe de luz. Você pode dizer que o feixe de luz é um conjunto de raios de luz. Aqui você tem um conjunto de raios, então você teria aqui um feixe de luz. A gente vai precisar dessa definição também, é importante que vocês se lembrem dela quando forem resolver exercícios para internalizar esse conteúdo. Outra coisa que é importante é classificar os feixes de luz. Existem 3 tipos de feixes. Os convergentes, que é aqueles que vão para a coisa que você está analisando, geralmente, ou nesse caso, essa luz vai ser gerada por um outro objeto, por uma outra fonte, e você vai estar olhando a luz convergir para algum ponto. Então, os feixes, eles podem ser convergentes, podem ser paralelos. Onde é que tem exemplo de raios ou de feixes de luz paralelos? O Sol, por exemplo. O Sol, como ele é extremamente grande com relação à Terra, a gente considera que os raios, quando eu analiso via ótica geométrica, que os raios solares, ou a luz, o Sol emite de tudo. Naquele espectro eletromagnético, ele emite basicamente tudo, inclusive a luz visível. Como o Sol é muito grande, quando ele emite para a Terra, a gente considera que os raios ou esses feixes de luz chegam de maneira paralelos na Terra, tá bom? Isso permite, por exemplo, calcular e mostrar que a Terra não é plana, como a gente já viu em sala de aula, usando esse fato dos raios solares chegarem paralelos à Terra. E o terceiro tipo, que é exatamente o caso da lâmpada, são os feixes divergentes, que vão divergir. Ó. Convergente chega, divergente sai, paralelos, raios que andam lado a lado. Vamos para frente. Agora a gente vai definir o que é uma fonte de luz. Então, o que é? Fonte de luz é todo corpo capaz de enviar luz ao espaço que o envolve, e em particular, para ser luz, tem que chegar ao órgão de visão do observador. Então, se eu não vejo, não faz sentido, né? Então, aqui eu trouxe, o que a gente precisa ter claro é que existem 2 tipos de fontes, as fontes primárias e as secundárias. A gente caracteriza dessa maneira. Por exemplo, o que são fontes primárias? São aquelas que geram a luz, que são fontes de luz. E as secundárias é aquelas que refletem luz, elas não geram a própria luz. Aqui eu trouxe o exemplo do Sol e de uma lâmpada que está acesa. A Lua é um exemplo de fonte de luz secundária. Bom, ela não produz a própria luz, ela reflete a luz do Sol. Eu trouxe essa lâmpada, como vocês podem perceber, ela não está acesa, certo?
Então, se ela tivesse acesa, ela seria uma fonte de luz primária, mas como está apagada e eu estou enxergando ela, ela está refletindo luz de alguma fonte primária. A fonte primária jogou luz para ela, refletiu e você enxergou, tá bom? Então, esses dois exemplos são fontes secundárias e esses dois outros exemplos, fontes primárias. Como essa luz é gerada lá dentro, a gente não se interessa por enquanto, tá bom? Dimensões das fontes de luz. Existem dois tipos de fontes que são importantes quando a gente for fazer algumas contas. Primeiro, as fontes pontuais e as extensas. O que é uma fonte pontual? É se o seu tamanho for desprezível quando comparado à distância de observação. Então, se a coisa está muito longe, por exemplo, uma estrela a gente considera que é um ponto, porque ela está extremamente longe. Então, uma fonte de luz pontual. E uma fonte de luz extensa seria se o seu tamanho não for desprezível comparado à distância do observador, tá bom? Aí cabe uma observação aqui, ó. Na verdade, toda fonte de luz é extensa, certo? Assim, se ela ilumina um objeto que se encontra muito distante dela, a fonte de luz pode ser considerada uma fonte pontual. Então, o que vai dizer se a fonte é pontual ou extensa? Quase sempre é a distância. Então, ou o problema vai te dizer se isso ocorre ou não. Outra coisa que é importante são os tipos de meios. Existem três: meios transparentes, translúcidos e opacos. Os meios transparentes são aqueles que permitem a luz passar de forma regular, sem muitos problemas por ele. Por exemplo, vidro liso, água cristalina e o ar são exemplos, tá bom? Depois a gente vai ver que a luz, na verdade, ela pode sofrer um desvio, mas isso é quando a gente vai tratando de índice de refração. Mas aqui na ótica, no início, a gente vai afirmar que o raio passa sem nenhum problema por esses objetos transparentes. O segundo tipo de objetos são os translúcidos. O translúcido é o meio no qual uma parte da luz se propaga, porém de forma irregular. E você tem como exemplos o vidro opaco. Aqui está um exemplo de meio translúcido. Ele permite a passagem da luz, mas não totalmente. O terceiro caso é o meio opaco. Eu trouxe esse cavalo aqui, mas o meio opaco é justamente um cavalo tocantinense, provavelmente. É um meio opaco. O meio opaco é aquele que não deixa ser atravessado pela luz, e dessa forma não se pode enxergar através dele, como é o caso aqui do cavalo. Então, o corpo humano, a parede, os metais, são exemplos de meios opacos. Conclusões que a gente tira desses conceitos iniciais da ótica geométrica. Primeiro, para que um observador veja um objeto, a luz deve atingir o globo ocular do observador, certo? Tudo bem? Segundo, podemos então concluir que os meios transparentes e translúcidos permitem a propagação da luz, a qual segue trajetórias regulares nos primeiros, no caso dos meios transparentes, o que nos dá uma visão nítida dos objetos, e irregulares nos segundos casos, que são os meios translúcidos. Já os meios opacos não permitem a propagação da luz. Tudo bem? E aqui a gente chega ao fim. Então, são conceitos intuitivos e eu quero que vocês façam os exercícios de fixação da frente C do livro de vocês. Está lá na página 206, do 1 ao 6. Vão tratar justamente desses conceitos que são qualitativos. Então, os exercícios vão ser qualitativos e a gente vai corrigir provavelmente aqui via virtual também. Ok? E aqui a gente encerra essa aula. Então, bons estudos, fiquem em casa. Colégio Master, esse é o caminho. Na próxima aula a gente trata então de assuntos ainda relacionados à ótica. Então, falou, até mais, forte abraço.